Olá, pessoal, graça e paz. Mais um Pode Crer começando para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irei deixar para vocês um versículo na palavra do Senhor para que você venha meditar, que está lá em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 3, que diz assim: Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Queridos, como regra de fé, medite nas Escrituras. Crie um momento entre você e o Senhor. É necessário termos o hábito de leitura na palavra do Senhor, que é o nosso pão diário, que é a nossa bússola, a nossa direção. Amém? Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Crer, a mais um podcast. Hoje nós estamos na cidade de Belo Campo. Estamos com o nosso convidado de hoje, o pastor Carlos Ribamar, do estado de Aracaju. É isso, pastor? Isso. De Aracaju. Mas antes do nosso convidado começar a falar os grandes feitos que Deus tem realizado na vida dele, eu gostaria de pedir a você que está me assistindo pela primeira vez, que ainda não é inscrito em meu canal, que se inscreva, comente, compartilhe ao máximo. Lá no Instagram é Cristiane Cunha Oficial. Fazendo isso, a plataforma ela vai compreender que o assunto é importante e ela vai encaminhar mais pessoas. E eu tenho certeza que o pastor Carlos Ribamar, nessa tarde, será muito usado por Deus para falar com você. Então, seja você também um canal de bênção para outras pessoas. Isso aqui é um ministério, isso aqui é falar da palavra de Deus, é falar do poder de Deus, que somente Ele cura, salva e nos leva para o céu. Amém, queridos? Pastor, a paz do Senhor. Muitíssimo obrigada por ter Amém. aceitado o nosso convite. Gostaríamos de saber, pastor, de onde é, já que eu já falei, né, do estado, mas de onde é, assim, de qual cidade é o pastor Carlos Ribamar e de onde veio, como foi a sua infância, se já nasceu em berço evangélico ou se teve um encontro com Cristo depois de já grande. No decorrer da conversa, a gente vai esmiuçando essa história. Olá, Cristiane Cunha. Olá a todos que nos assistem, nos ouvem. Eu me chamo Carlos Belmar. Hoje resido na cidade de Aracaju, Sergipe. Sim. Nasci em Salvador. Fui Hum, morar em Simões Filho com 3 anos de idade, sim. onde eu residi até 2015. Depois fui para Sergipe e resido lá até hoje. Uhum. Eu aceitei Jesus com 22 anos. Com 22 anos. Bem jovem. Infelizmente, na adolescência conheci as drogas, conheci esse mundo ruim, mas com 22 anos aceitei a Jesus como meu Salvador, Aleluia. aonde Deus me entregou o ministério da palavra. Nós Amém. já estamos há 22 anos ministrando a palavra do Senhor e hoje eu prego uma média de 230 cultos no ano. Glória a Deus. Se Glória a cumpre aquela Deus. palavra que Deus diz: Eu usarei as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Me fala um pouquinho assim, até o senhor chegar, né, aos pés do Senhor. Como foi essa vida sua como usuário de drogas? Como que era? Com que idade iniciou? E a rotina sua em relação a... Porque não é uma coisa tão assim... muitos até não com crítica que eu estou lhe fazendo a pergunta, mas até mesmo para quem esteja nos assistindo saber lidar com a situação, que não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, é algo muito sério, né, pastor? Então, o senhor poderia falar um pouco, né, indo lá atrás, na sua infância, até chegar quando o senhor passou a usar. Eu nasci no berço católico, todos os parâmetros do catolicismo, né? Me Uhum, batizei, fiz a primeira comunhão, me crismei, mas fruto de amizades erradas, até porque o meio que você está, né, verdade, nos influencia muito. verdade. Conheci as drogas. Então, nesse período dos 15 aos 22 anos, eu bebia, me drogava, estava bem distante de Deus. Só que eu tinha uma mãe que é dirigente de ciclo de oração, uma mãe intercessora, que de Sim, forma incansável intercedia bastante pela minha nossa vida. vida. Um fato interessante na minha vida é que uma vez um menino estava no mato, cheirando cola,
E ele cheirando cola me viu de terno e gravata pregando a palavra. Gente. E ele olhou para mim e disse: olha, eu estava cheirando cola e eu via você de terno, de gravata, pregando a palavra. Você estava com a Bíblia na mão, você estava me chamando para a salvação. Eu até brinquei com ele e disse: rapaz, para de usar essas coisas, isso vai te matar. Não tem nenhuma possibilidade no mundo de usar uma roupa social, porque eu era skatista, tinha um cabelo colorido, usava vários brincos, gostava de bermudão, andava de skate. Então era muito improvável aquela indumentária. Não tinha como eu usar uma roupa social. Mas você vê como Deus já começa a usar o improvável para falar da improbabilidade que ele teria na minha vida. É interessante, né? Verdade. E hoje eu estou de terno aqui e geralmente na maioria das igrejas prega de terno e gravata. Sim. Então ele realmente viu e Deus usou, né? Porque Deus ele usa quem ele quer. Que ele quer. Ó, pastor, era algo comum na sua cidade jovens participar disso, ter acesso a drogas? Isso era uma coisa comum? É porque eu vivi em Simões Filho, né? Simões Filho meio que tem uma cultura marginalizada, né? É muito perigoso, assim, a influência na escola pública, na rua, é muito provável de acontecer, né? As crianças geralmente já crescem bem envolvido com esse meio, né? Entendi. Que a gente jogava bola junto, a gente bebia junto, tava junto, então essas coisas acabam acontecendo, né? E para custear? Porque é caro, droga é caro, né? Como é que o senhor fazia? Seus pais eram cientes de que o senhor era usuário? Ou era algo escondido? Como é que era? Assim, sempre suspeitava, mas eu nunca teve uma prova convicta, mas as pessoas falavam. O mal sempre será fácil de ter, entendeu? Tudo que é mal, tudo que destrói, tudo que vem do adversário chega muito fácil. Ninguém te chama para ir para um rodízio, ninguém te chama para ir para pizzaria, mas para usar droga, bebida, sempre vai aparecer. Eu me lembro de vezes que eu ia para festa sem um centavo no bolso, pagava a minha passagem, eu ia para a festa e voltava bêbado. Você vê que você sempre vai ter alguém que financie a destruição do próximo. Eu até hoje, com 43 anos, sou pai de um adolescente de 13 anos, eu até aconselho a juventude, escute os seus pais. Porque na adolescência, estou até passando por essa experiência agora, tendo um filho de 13 anos, na adolescência os amigos são melhores do que os pais. Verdade. São os meus amigos. Aparenta, né? Porque não, a forma que eles lidam, que ele vê. Por que vocês falam assim dos meus amigos? Eles são meus amigos. Verdade. Você não sabe o que você está falando. Eles gostam de mim. Verdade. Eles se interessam por mim. Nessa fase, as amizades são mais atrativas que os pais. Mas um conselho a qualquer adolescente que está nos ouvindo é através desse canal. Seus pais sempre serão a melhor opção para a sua vida. Honra teu pai e a tua mãe para que seus dias não sejam abreviados na terra e Deus tem recompensa grande para quem obedece. E assim, existe uma consequência muito grande quando desobedecemos os nossos pais, né, pastor? Porque os nossos pais, eles estão muito além da gente na questão, inclusive, da experiência, né, e quando transmite isso pra gente é porque eles sabem o que estão falando. E uma vez que a gente desobedece, desonra, vai vir as consequências. Existem coisas que a gente vive, pelo menos, né, no meu caso, hoje, que foram consequências lá de trás de desobediência, né, aos conselhos dos meus pais. Então, de fato, gente, né, vocês que estão assistindo, ouça e coloque em prática os conselhos, ainda que você não concorde naquele momento, né? Porque tem fase que não é brincadeira, você acha que só você está certo, mas ouça e obedeça aos seus pais. Ô, pastor, e nesse período que o senhor, né, vamos explorar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque é um assunto muito relevante falar sobre isso, porque nós temos uma quantidade de jovens muito grande que ainda está passando por essa situação, por pais que passam e às vezes não sabem lidar com a situação, outros até esconde, né, que o filho é usuário por vergonha da sociedade, uns que estão na igreja e têm vergonha de dizer, olha, eu estou na igreja, que seja ela qual for, católica ou evangélica, e o meu filho é usuário, mas para que os pais venham compreender que eles não estão só, né? Que, infelizmente, há muitos pais que passam por isso. Mas, assim, houve algum momento ali que o senhor estava passando por essa situação e que lhe trouxe medo, chegou um momento de dizer, meu Deus, agora minha vida acabou, porque sempre há esse perigo, né?
que é um mundo perigoso. Uma das coisas interessantes nessa fase, eu até queria deixar um recado aos pais: nunca desista dos seus filhos. Amém. Nunca desista da oração. Nunca deixe o adversário dizer para você que não há solução. Verdade. Deus muda tudo. Tem um ditado popular que diz assim: o pau que nasce torto não se endireita. Mas nós servimos a um Deus que era um carpinteiro. Então, quem mais entende de desentortar é Jesus de Nazaré. Você está entregando na mão da pessoa certa. Interessante que a palavra que é ministrada, ela não volta atrás, ela fica no coração. Sim. A pessoa vai para o mundo, a pessoa vai para a bebida, a pessoa vai para outros lugares, mas aquilo que foi implantado sempre estará no coração. Ela sabe que tem arrebatamento, ela sabe que se morrer vai para o inferno, sim, ela sabe que existe o juízo final, então ela vai para a festa e está ali: Deus, me cobre com o teu sangue. Está indo para a situação de perigo, diz: Deus, me livra de todo perigo. Então o senhor já tinha essa noção? Tinha. A palavra minha mãe pregava para mim. Mesmo vocês eram católicos, mas você ouvia a palavra de Deus, né, na íntegra, sim, a ponto de entender que havia o arrebatamento. Sonhava com o arrebatamento. Deus, é porque assim, ó, os pais não enxergam o trabalhar de Deus e acham que Deus não está trabalhando. Eu sou prova viva que há um Deus que está fazendo sem você perceber. Por quê? Uma vez eu estava no acampamento de uma festa de rock, estava bebendo, se drogando, era um festival de rock, e a gente estava acampado naquele lugar. E um crente entrou naquele ambiente, colocou a mão na minha cabeça e profetizou na minha vida, que Deus tinha um ministério na minha vida. Deus levou uma pessoa naquele ambiente pesado, negro, sem Deus, para falar comigo. Então, assim, os pais não estão enxergando isso, mas existe um Deus trabalhando, verdade, existe um Deus ministrando. Amém. Uma vez também me lembro que eu fui em uma ilha com um amigo e procurando cerveja para beber, uma mulher falou: eu vendo cerveja. Aí abriu a porta da casa dela e ela não vendia cerveja, ela era uma crente. E ela disse: senta aí, porque Deus tem um recado de Deus para a sua vida. E ali exortou a gente, da gente chorar. Então, assim, os pais estão em casa dizendo: meu Deus, Deus esqueceu de mim. Deus não está me ouvindo. Mas tem um Deus trabalhando na vida do filho sem ele perceber. Pode ter certeza que as suas orações não são em vão. O Espírito Santo intercede por vós, ele leva as suas lágrimas e tem uma resposta grande de Deus para a sua vida. Agora me conta como foi que o senhor teve esse encontro com Jesus. Deus vai te chamar pela graça, amém, pelo amor, mas ele também vai usar a dor para te chamar. Deus tem os seus meios. Verdade. Tem coisas que nós não entendemos, só entenderemos amanhã. Por exemplo, Deus mandou o profeta Oséias se casar com uma prostituta, só para ele entender como Deus se sente se casando com Israel, que se prostituía. Deus matou a esposa de Ezequiel, só para Ezequiel entender que ele tira os prazeres e deleites quando ele bem entender. Deus tem suas formas de trabalhar. E o fim de um relacionamento, de um namoro, que eu sofri bastante, que ela terminou comigo, e ela terminou com razão, porque ela insistiu bastante, e eu naquela vida que eu estava levando, teve uma hora que ela viu que não dava mais para ficar comigo. A tristeza desse relacionamento me levou para a igreja, e na igreja eu aceitei a Jesus. Interessante que Deus deixou esse sentimento perdurar no meu coração por 2 anos. Olha como Deus trabalha. Deus sabia que ela não seria minha esposa. Deus sabia que ele não tinha um plano para mim se casar com ela. Só que Deus permite que o sentimento aconteça, porque é aquilo que me fazia buscar. Quanto mais doía, mais eu orava. Quanto mais doía, mais eu ia para a igreja. Quanto mais doía, mais eu buscava. Quanto mais doía, e ali a estratégia de Deus, de me fazer ler a Bíblia, de me fazer me afirmar. E quando Deus viu que eu estava fortalecido nos pés dele, Deus tirou os sentimentos. Deus tem suas formas de trabalhar, né? É verdade, é verdade. Mas esse aí o senhor já estava indo para a igreja? Isso. Já tinha, né? Foi através de um amigo, de alguém que o senhor... Não, eu já conhecia a igreja, já conhecia o caminho, né? A dor me levou até o altar. Ai, que maravilha. E aí, depois desse encontro, me conta um pouco como foi as experiências com Deus. Eu tenho certeza que o senhor foi tendo uma após outra, né? O interessante da mãe não desistir dos seus filhos é que minha mãe tinha um sonho. Que eu fosse para a igreja e sentasse.
né? Minha mãe disse assim, ó, se Deus salvar o meu filho e colocar ele aqui na igreja sentado, ele servir a Deus, para mim eu sou a mulher mais feliz do mundo. Amém. Só que Deus tinha um plano bem maior. Uhum. Deus não me queria na igreja para me sentar no banco. Deus queria me fazer um grande pregador da palavra. Amém. E me fazer pregar em vários países, Uhum. em vários estados. Então, assim, ó, a gente pede pouco, só que Deus é fiel para fazer muito mais Verdade. do que pedimos. A minha conversão foi muito rápida, foi muito intensa, Uhum. tudo aconteceu muito rápido. Eu preguei a primeira vez com 2 meses, fui batizado logo no 3º mês. Amém. Com 4 meses de crente, ainda tinha uma mecha da tinta no cabelo, que a gente ia Uhum. cortando, o cabelo ia crescendo e precisava sair. Deus me usou para orar por uma irmã que estava de leucemia e Deus curou Amém. essa irmã de leucemia. Então, assim, ó, tudo estava acontecendo muito rápido na minha vida. Me lembro que uma vez eu estava de bermudão, estava de all-star, com a camisa de caveira, cabelo pintado, e um homem olhou para mim e disse, eu te vejo pregando a palavra de Deus. Amém. Deus vai te usar. E aonde eu ia, sempre tinha alguém falando comigo, Deus vai te usar muito. Tinha gente que dizia assim, ó, vai chegar um tempo na sua vida que você não vai conseguir nem desarrumar a sua mala, que é chegando no lugar e já fechando a mala para ir para outro. Na época eu achava impossível, eu não recebia convite nem para pregar no aniversário de boneca, e hoje, por ano, a minha média por ano hoje é 320 vezes nós pregamos a palavra por ano. Praticamente todos os dias. Geralmente menos segunda. Mas a maioria das vezes. Tem dia que eu prego 3 vezes, né? Aí não é que Graças são todos Deus, os dias. né? É o que me faz. A minha turbina, né? Sim. É o meu combustível. Acho que sem isso. Se parar, o senhor. Eu acho que adoeço emocionalmente. Sim. Já é uma coisa que lhe estimula a servir. Porque não é por dinheiro, né? Porque se fosse por dinheiro, você faria outra coisa que daria mais dinheiro e você abandonaria. É um amor mesmo, é o que Jeremias disse, tem um fogo queimando dentro de mim, há um prazer de ministrar. Amém. E a gente não pode fazer isso por dinheiro, porque quem serve a Deus por dinheiro servirá o diabo por um salário maior. Verdade, né? Verdade. Uma das coisas interessantes da vida de Jó é porque a felicidade são 5 fatores. Espiritual, financeiro, social, conjugal e familiar. São as 5 colunas que regem a felicidade. O diabo toca no dinheiro, toca na família, toca na estrutura, toca no psicológico, toca no corpo, mas quando vai tocar na espiritualidade de Jó, não consegue. Verdade. Porque Deus para Jó é primícia. E quando você ama Deus mais do que a esposa, mais do que o esposo, mais do que o dinheiro, mais do que as coisas, você consegue ficar com Deus ainda que tudo se acabe. Verdade, pastor. Quem ama o marido mais do que a Deus, vai se frustrar com Deus se o marido se ausentar. Quem ama o filho mais do que a Deus, vai abandonar Deus se o filho morrer. Quem ama o dinheiro mais do que a Deus, vai se frustrar com Deus se não tiver dinheiro. E quem ama a Deus acima de todas as coisas, ainda que todas as coisas se vão, ele permanece com apego a Deus. Verdade, assim. é verdade. E eu louvo a Deus também que eu tenho uma esposa que entende que o reino é prioridade, e entende essa necessidade, né? E assim, é uma bênção de Deus na minha vida. Amém. Assim. O senhor casou jovem, né? Não, casei 7 anos atrás. 36 anos. Casei, jovem. E assim, e como o senhor concilia a igreja, agenda, família? É bem corrido, né, pastor? Apesar de minha agenda ser grande, minha esposa atende pacientes 7 dias na Bahia. Então, nós vamos junto nesses 7 dias. 15 dias eu estou em Sergipe. Sergipe é desse tamanhozinho. Você prega e vai para casa. Então, assim, a minha ausência em casa é mais ou menos 5, 6 dias. Parece que é ausente, mas não é, porque 7 dias eu estou com ela viajando, que ela é zonoterapeuta, o gerador dela é portátil, ela leva para onde vai. 15 dias eu estou no meu estado e 7 dias que eu viajo sozinho. Então, assim... Não atrapalhe nada. É assim, cada um tem que estar casado com uma pessoa que dá certo, né? É verdade, pastor. Porque assim, quando a pessoa é um dependente emocional da pessoa, ela fica triste e depressiva com a ausência. Quando os dois são independentes, aquilo não gera dependência, gera saudade. A saudade é a pimenta. No meu caso de minha esposa,
a saudade apimenta o relacionamento. Que maravilha. Porque a gente passa 5 dias sem se ver, aquilo aumenta o desejo de se encontrar. Verdade. Tem gente não, que é dependente emocional da pessoa, né? Se a pessoa se ausentar ali, for ali, passa 4 horas, fala, você estava onde? Verdade. Porque você me deixou sozinho. Então, você tem que saber, né? Essa dependência é horrível. Se você tem dependência da pessoa, você tem que casar com a pessoa que seja próxima, né? Sim. Por isso que para cada sapato, né, tem o seu pé. seu pé. E falando em casamento, vamos abordar um pouco sobre esse tema? Vamos lá. Eu queria que o senhor falasse, explicasse, né? Porque eu percebi ontem, na sua pregação, que ontem foi aniversário da nossa igreja, aqui em Belo Campo, na Quadrangular de Belo Campo. Hoje é 25 de agosto de 2024. E hoje, novamente, o senhor Carlos Ribamar estará ministrando a palavra do Senhor. E eu pude perceber o seu amor pela palavra, né, a sua habilidade, né, em estar pregando. E também pude observar o quanto o senhor tem conhecimento, não só da palavra, mas um conhecimento em geral. Uma pessoa instruída, estudado, né? A gente observa isso na forma que a pessoa está dialogando. E percebi que o senhor tem habilidade em muitas áreas, para falar sobre muitas áreas. E aí eu queria que o senhor abordasse um pouco sobre casamento, sobre relacionamento, né? Principalmente falando sobre essa dependência, que é justamente essa dependência é porque a pessoa não coloca Deus em primeiro lugar. E quando a pessoa tem Deus em primeiro lugar, ela ama o seu cônjuge, ela cuida do seu cônjuge, como a Bíblia ensina, né? O marido cuida da mulher, como a Bíblia ensina, e a mulher também do esposo, como a Bíblia ensina, mas não é dependente daquele, né? Aquela coisa que te traz, que não é mais saudável. Então eu queria que você explicasse um pouco sobre isso, que a gente tem esse problema, né, pastor, dentro da igreja. Acontece muitas coisas relacionadas a traumas, né? Sim. Assim, existe uma cura que precisa ser feita, né? Um tratamento, por exemplo, uma jovem que viu o pai traindo a mãe a vida toda. Dificilmente ela vai conseguir confiar no marido, Sim. né? Uma menina que foi abusada sexualmente na adolescência. Dificilmente ela vai conseguir o contato com a esposa. Sim. Existem muitas feridas que traz da juventude e que precisam ser saradas, né? Porque casamento, ele é um pouco complicado no início, porque são 2 culturas que se juntam, que a gente chama de mochilas emocionais. Essas mochilas emocionais têm que ser esvaziadas no namoro. Só que ao invés do casal dialogar, se conhecer, eles se abraçam e beijam. Perde tanto tempo com contato físico, né? Verdade. Que acaba não se conhecendo. Sim. Aí vai pro casamento se conhecendo só 10% e deixa para esvaziar mochilas emocionais lá nesse casamento. Isso aí é bastante complicado. Inverte as coisas, né? O jovem deveria conhecer, né? O casamento, o namoro é uma fase de conhecimento, né? Dá para você entender e ver muita coisa, né? Uma jovem que não respeita o pai, que tem aversão à figura masculina, que tem aversão à paternidade, vai respeitar De forma alguma. o marido? Um menino que empurra a mãe, que grita a mãe, vai ter sensibilidade e amor e carinho pela esposa? Então, assim, dá para ver vários detalhes, né? Verdade. E a moça, ela precisa também ter esse olhar. Hoje a gente vê que a juventude inicia tudo muito cedo, né? O namoro muito cedo. Nós estamos falando isso para a igreja. Nós, quando estamos falando da palavra, a cobrança vem para mim, que conheço a palavra, para mim, que quero viver à luz da palavra. Então, assim, a gente percebe que dentro da igreja, os relacionamentos começam muito cedo, de forma imatura, e traz depois grandes consequências, como o senhor mesmo falou. Começa um namoro só de toque, mas não de diálogo. Quando se casam, aí vão se conhecer e muitas das vezes não se encaixam, né, pastor? E hoje, na igreja atual, há um grande problema que é o divórcio, né, pastor? É algo bem gritante já, né? Na realidade, a igreja deveria trabalhar mais a temática, né? Deveria trabalhar, porque assim, ó, a Bíblia diz, é melhor casar para não se abrasar. Sim. E se os jovens se abrasarem, é um problema para a liderança. E às vezes, para fugir de um problema, eles aceleram
o casamento. Sim. Mas eu não concordo com essa ideia de aceleração. Eu acho que tudo tem um tempo programado. Eu acho que a sexualidade não resolve tudo, entendeu? Não é porque agora não está mais abrasando, pecando, que vai estar tudo bem. Resolvido. Tem muita coisa além disso, né? Problemas financeiros, Claro. compatibilidade de gênios. Tem muita coisa para se resolver, tem muita coisa para se alinhar. Eu acho que isso não resolve tudo. Eu acho que é um problema até maior se você acelerar um casamento antes do tempo. É porque nós estamos vivendo a geração da ansiedade, Sim. né? Da aceleração, da precipitação. As né? coisas tudo para ontem, né, pastor? Porque até o útero da mulher é comprovado cientificamente que ela está apta para a gravidez com 28 anos. Né? Eu estava lendo esses dias um artigo e diz que o útero da mulher para a gravidez, ela está apta para a gravidez aos 28 anos. Aí a pessoa casa e engravida com 18, engravida com 17, com 20, né? Tudo até precipitado. Bem antes, né? Até antes. Meninas, né, engravidando. Crianças, né? Ainda engravidando. Meninas de 12, 13 anos já segurando outro bebê. Uma criança com outra criança, né? E aí vai trazer consequências, né? Vai, porque vai perder a adolescência e vai se tornar uma adolescente. Sim. Ou vai se tornar um adulto com um adolescente frustrado interior, sim, né? Verdade. Eu conheço uma pessoa que engravidou com 13 anos, aí teve uma filha, e no dia da formatura da filha, ela quis discursar. Na realidade, ela não estava discursando na formatura da filha. Ela tinha um sonho de se formar, mas ela não pôde se formar, e agora ela está vivendo o sonho através de outra pessoa. Então existe uma adolescente frustrada, sim, que tinha um sonho, que queria aquilo, que queria realizar aquilo, e agora não está tendo. Então, assim, tudo que é gerado de forma precipitada, né, lá na frente pode gerar um adulto frustrado. Hoje a incompatibilidade de gênios é a maior causa de divórcio no mundo, né? Que as pessoas são diferentes, não entendem suas diferenças, sim, e acaba se separando por não compreender isso. Verdade. O homem olha para a mulher e diz: você precisa entender o meu lado. A mulher olha para o homem e diz: você tem que ser mais sensível, você tem que ouvir mais, você tem que ser mais atencioso. Na realidade, Deus nos fez diferente. Verdade. O problema é que nós não conhecemos nossas diferenças. Sim. Deus não nos fez iguais nem na criação. Verdade. Deus soprou no pó da terra para fazer o homem. Deus fez da costela a mulher. A costela é o osso, que é a grade que protege o coração, por isso que a mulher é tão protetora. A costela está no lado, por isso que ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. A costela é um osso que não se faz transplante, por isso que não se deve trocar. E a costela, ela tem um formato de uma estaca, né? Porque a palavra disjuntora é estaca de sustento. E se fixa na terra, se amarra uma corda nela. Se amarra uma corda na tenda, o vento sopra, balança a tenda para a direita e para a esquerda, mas não cai porque a estaca segura. Verdade. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, ela destrói com as próprias mãos. Não há nada no homem e na mulher que seja igual, não tem nada, só espécie. A única coisa que eu e minha esposa tem igual é a espécie humana. Fora isso, totalmente diferente. Os nossos hormônios são diferentes, nossa forma de ver, nossa forma de pensar, o nosso cérebro é diferente, é interessante. Quer ver uma coisa interessante das diferenças? A mulher usa 130 milhões de fotorreceptores para ver as cores. E ela usa muito mais para ver o preto e o branco. E o cromossomo responsável pela visão é o X. A mulher tem 2X. Então a mulher enxerga detalhes mais do que o homem, né? Você vê que o homem olha para a cor e diz verde. A mulher é verde claro, é verde cana, é verde verdade. Tiffany. O homem diz que é azul. Ela diz, não, aí é azul Tiffany, é azul celeste, é azul marinho, azul turquesa. É verdade. Por isso que o homem vai abrir a porta da geladeira, não acha. Aí ele pergunta à mulher, a mulher diz que está aí, ele diz que não está, e quando ele vai olhar de novo, não está, e ela chega e vê, porque ela é muito mais perceptiva a detalhes, né? A mulher enxerga 45 graus à direita, 45 graus à esquerda, 45 graus acima, 45 graus abaixo, faz um giro de 180 graus sem mover os olhos. E o homem não, o homem ele enxerga gesticulando o pescoço.
Ele se denuncia ao olhar. Verdade. Aí já é comprovado cientificamente que a mulher olha para o homem mais do que o homem olha para a mulher. Uhum. A diferença é que a mulher consegue olhar e ser discreta e o homem se denuncia ao falar. Eu costumo até brincar nos encontros de casais, né? Que o marido está no shopping com a esposa, ela está olhando para o vestido que está em liquidação, e ele acha que é o momento de olhar para a mulher que está passando ao lado, só que ele se esqueceu que 45 graus está no vestido, 45 graus está nele, aí ela dá o beliscão nele e diz, olha, eu vi, viu? É totalmente diferente. O homem e a mulher, ele... Quer ver uma coisa também interessante? Até para as mulheres entenderem isso. Homem não gosta de desabafo. Homem gosta de praticidade. Sim. E homem gosta que você seja prática. Já da natureza por exemplo, dele, né? Você chega em casa e diz assim, ó, passei ali, o carro bateu no cachorro. Ele já entendeu. Entendeu? Ele só quer que você fale isso. Sim. Mas a mulher vai dizer, saí de casa. Não estava Vai narrar tudo. Muito bem o dia, não. Um pressentimento estava batendo no meu coração que algo de ruim ia acontecer. Saí, fui pegar o vestido, não gostei, fui vestir outro. Talvez seja isso que seja o tempo de atraso que causou aquilo. Então, assim, enquanto a mulher tá ali aumentando o enredo, o homem está já ansioso para saber o que realmente aconteceu. O maior erro da mulher é querer desabafar para um homem, entendeu? Quem gosta de desabafo é mulher. Mulher que gosta de enredo. Se você chamar uma amiga e dizer assim, eu quero desabafar, ela diz, espera aí, vou pegar a pipoca, quero saber os detalhes. Se você falar para um homem, ele não quer ouvir. Porque assim, ó, a mulher se desestressa falando, né? O desestresse da mulher é falar. E a mulher fala 15 mil palavras por dia. Ela fala quase 8 mil palavras a mais do que o homem. Então, quando ela chega em casa, ela quer desestressar, conversar. Só que o homem não é o bom ouvinte. Porque a própria capacidade cerebral do homem não é para ouvir, entendeu? Deus não fez o homem para ouvir, entendeu? Aí a mulher olha para o homem e vê uma orelha gigante. O homem se desestressa com a intimidade física, a mulher se desestressa com falando. Então, ele chega em casa estressado, que é uma coisa, ela chega estressado, que é outra, entendeu? Uma quer falar, o outro quer contato. Se ele não ouvir, não tem contato. Verdade. E se ela não falar, também não tem contato. E aí que tem que ter... É isso que é interessante. Se todo o homem e a mulher entendesse a diferença um do outro, seria muito mais fácil o relacionamento. Uma coisa que ninguém ensina a gente na escola, TPM, né? Ninguém fala. Pouquíssimo. Por que ninguém ensina para o menino que é TPM? Porque ninguém fala sobre isso. E é algo que acontece, a gente não entende. Ainda mais a gente que é crente que espiritualiza tudo. Tudo. Porque na TPM a mulher perde ocitocina, serotonina, o hormônio do prazer e da felicidade, e ganha dopamina, que é o hormônio da raiva e da ferocidade. Ela perde alegria e ganha ferocidade e raiva. Só que quando você está namorando com a menina, ela está em TPM, ela fica em casa. Verdade. A menina está em casa. Aí você liga, amor, vamos se ver. Não quero te ver, não. Não estou me sentindo bem. Sim. Não é que ela não esteja se sentindo bem. Ela está escondendo isso dele. Só que quando casa... Não tem pra onde correr. Que o crente espiritualiza tudo. Que vai dizer que é demônio. Tá endemoniada. Você está endemoniada. Você está atribulada. Não vigia. Vou pegar o óleo ungido. Se sua esposa estiver de TPM, não pegue o óleo ungido. Traz uma barra de chocolate que o demônio sai mais rápido. Verdade, pastor. O senhor, como palestrante para casais, a sua percepção, o que tem acontecido hoje para que, além da falta de diálogo, você acha que há mais alguma coisa que está tendo uma quantidade tão exagerada de divórcio na igreja de Cristo? Porque a gente entende, à luz da palavra, sobre o compromisso do casamento. Eu estava conversando com minha mãe e minha irmã. Minha mãe tem quase 50 anos de casada. E minha irmã tem quase 30 anos de casada. E os dois maridos são rústicos. Aquele homem ogro, sim. Aquele homem ignorante. Sim. E eu comecei a conversar com ele. Será que o segredo para o casamento durar
não é o homem rústico, que é o homem das cavernas, que é o homem original, percebeu que o homem mudou, e quando o homem mudou, o casamento se tornou mais frágil. Sim. Parece que os homens estão cristalizados, né? Verdade. Que é os homens que pai de pet, criador de samambaia, né? Que fica em casa até os 30 anos de idade, que depende de conselho de pai, que ainda consegue morar com os pais mesmo tendo... Sim. É uma geração fraca, uma geração que não provê, uma geração que não protege, uma geração que não... Eu acho que está faltando o homem e a mulher original. Eu acho que se o homem e a mulher voltar para o Éden, entendeu? Entendi. Deus falou, você vai proteger, você vai prover, você vai procriar, você vai auxiliar, você vai interceder. Deus falou com a mulher, você vai procriar, você vai interceder, você vai auxiliar, você vai cuidar. Quando os papéis se invertem, eu acho que desestabiliza todo o relacionamento, entendeu? Verdade. Eu acho que o homem e a mulher original tem que voltar. Né? Sim. Só que a cultura fragmentou, né? Verdade. Eu não sei se você está observando, mas existe uma força da ordem mundial que eles querem diminuir a população, Sim. né? Você vê que frequentemente está tendo pandemia. Verdade. E o aumento da homossexualidade está aumentando de forma devastadora, Verdade. né? Quanto mais aumentar o homossexualismo, menos probabilidade tem de procriação, Sim. né? Sim. Quanto menos probabilidade tiver de procriação, mais a população vai reduzir. Eu acho que as músicas, as novelas, os filmes, as séries fragilizou o casamento, né? Você não vê nenhuma novela da Globo que o casamento começa e vai até o fim. Verdade. Sempre a traição, sempre o amante é o melhor e o marido é ruim. Sim. Sempre a amante é a que dá atenção e a esposa é o... Então existe um trabalho no subconsciente para preparar os mais fracos para ter uma vida familiar desestruturada. Eu estava no ônibus esses dias e uma menina, era um time de futebol que estava no ônibus comigo. A menina falou assim, ó, sua hétera. Ela disse, não me xingue não. Quer dizer, Sim. Chamou ela de mulher e ela disse, não me xingue não. Como se ser mulher fosse ruim. Só para você entender como é que está a nossa geração. Eu não consigo ainda me acostumar com essa geração, né? E está cada vez mais estranho, né? E se não tivermos cuidado, dentro da igreja já está entrando isso, né, pastor? A gente entende que há uma diferença muito grande em o homem tratar a mulher com respeito e com amor, ou o homem virar aquele homem frágil. Eu, particularmente, não gosto muito de homem frágil, eu gosto de homem com cara de homem, né? Com aquele que é o provedor da casa, aquele que é o atencioso, né, que conversa, que dialoga, mas que ele seja o cabeça da casa. Então, se a gente inverter isso, né, como se eu falando, voltar para o Éden, é lermos a Bíblia. Procurar ser a esposa que a Bíblia nos ensina que sejamos. Né? E o marido procurar ser o marido que a Bíblia nos ensina. E isso não significa que ele tem que deixar a sua masculinidade, isso não vai diminuir, né? A sua virilidade, às vezes é assim esse termo que usa. Porque tem muitos homens que... isso, de forma alguma, a gente está dizendo que o homem tem que ser agressivo. Não, não é isso. Mas o homem tem que saber o seu papel, né, dentro de casa, até mesmo para os seus filhos. Mas é o que eu disse, parece que o rústico que dura, né? Parece que... É isso aí. Teve uma cantora famosa, que eu não vou citar nome, né? Que ela é feminista. E depois ela postou um vídeo chorando porque o namorado dela deveria proteger ela em uma festa e não protegeu. Triste porque ele não protegeu ela. Sim. Ela foi para a rede social desabafar e terminou o relacionamento porque ele não protegeu. Sim. Olha como um paradoxo que está grande, né? Olha como uma hipocrisia. Ela defende uma tese feminista e depois chora por ser mulher. Sim. Porque uma mulher que chora por falta de provisão ou por falta de proteção é uma mulher original. Sim. Então elas lutam, mas depois vai chorar pelo leite derramado, porque a mulher é mulher, não adianta. O homem é homem. Sim. O homem
se ele tiver a energia feminina, ele vai ser um homem castrado. Verdade. Se a mulher pegar a energia masculina do casamento, ela vai ser sobrecarregada. A mulher tem que ser mulher e o homem tem que ser homem. Eu acho uma coisa interessante. Eu nunca ouvi pregação sobre isso, nunca vi estudo. É uma teoria minha, Sim. lendo a Bíblia. Eu acho muito interessante isso. A Bíblia diz assim, ó, quando o homem não respeita a mulher como sexo mais frágil, as suas orações serão impedidas. Está escrito em Pedro. Por quê? Porque o meu comportamento com a minha casa será o comportamento de Deus com a minha vida. Por quê? Deus se manifesta nos meus papéis. Porque eu sou pai, Deus é pai. Eu sou esposo, Deus é esposo. Eu sou provedor, Deus é provedor. Eu sou protetor, Deus é protetor. O que a Bíblia está falando do marido que trata a mulher mal? Sua oração será impedida. É porque Deus lá no céu está olhando para o marido e diz: você tratou sua esposa mal e está querendo que eu, como seu esposo, te trate bem? Então eu venho aprender, através da experiência bíblica, que Deus é o esposo que eu sou. Sim. Deus é o pai que eu sou. Eu tive uma experiência com Deus que eu aumentei o valor da escola de meu filho. Eu melhorei a escola dele, coloquei ele na escola mais cara. Pela ordem lógica, eu deveria ganhar menos. Porque se eu aumentei a despesa, eu deveria ganhar menos. Pelo contrário, o meu orçamento financeiro aumentou quase o dobro. Então eu percebi, quer dizer que se eu melhorar a vida do meu filho, Deus melhora a minha vida? Então Deus é o pai que eu sou. Por isso que eu não abro mão da provisão, entendeu? Minha esposa, ela ganha muito bem, graças a Deus, mas eu não abro mão da provisão, porque assim, eu quero ser beneficiado do que Deus tem para a minha vida. Sim. Porque se eu não prover, Deus não me provém. Se eu não aumentar, Deus não me aumenta. Sabe o que eu acho interessante da Bíblia? Que a Bíblia diz assim, ó, Deus, segundo as suas riquezas, suprirá nossas necessidades. Amém. Deus tem riqueza para suprir nossas necessidades. Por que não aumenta? Porque nós não aumentamos as necessidades. Deus só vai aumentar quando você aumentar a sua necessidade. Quando eu entendo que o meu dinheiro não é meu, aqui já está falando de finança, quando eu entendo que o meu dinheiro não é meu, se eu transfiro o meu dinheiro para o reino, para o missionário, para o profético, para o filho, para a casa, se eu honro os meus pais, a probabilidade de Deus aumentar minha renda é maior. Amém. Porque eu estou transferindo. Porque Deus não planta na terra do egoísmo. Deus só planta na terra da generosidade. Amém. Porque o casal se casa, cada um ganha um salário mínimo e vive, e no decorrer do tempo ela engravida e o menino nasce e a renda deles aumenta. Porque chegou uma criança. Chegou uma criança. Agora é outro pagamento, agora é outro orçamento. Então Deus aumenta. Perceba que voluntariamente, se não engravidar, continua a mesma renda. Sim. Aí você coloca um ar-condicionado no carro, perceba que já aumenta. Você melhora o seu carro, perceba que já aumenta. Verdade. Deus sempre vai aumentar a sua produção quando você aumenta a sua necessidade. Estou falando para quem produz. Sim, entendeu? Sim. Senão a pessoa vai pegar o cartão dos outros aí. Estou falando assim. Por exemplo, você vende. Você vai começar a vender mais. Sim. Entendeu? Até um estímulo, né? Você faz vídeos. Você vai fazer mais. Você recebe X. Você vai receber mais. Deus vai aumentar o seu rendimento porque você aumentou a sua necessidade. Eu entendi isso na prática. Além dessas dificuldades na igreja hoje, vamos falar um pouco da igreja atual, porque o senhor prega em vários lugares, em vários estados, né? O que o senhor faz a leitura de hoje? Hoje a igreja de Cristo. Como que o senhor faz a leitura dela hoje? Nós temos uma igreja antes da pandemia e pós-pandemia, né? A pandemia quebrou a igreja, né? Quebrou a espiritualidade, tornaram os crentes preguiçosos. A igreja que deveria cortar a live deixou o crente viciado em live assistir em casa. Sim. Porque assim, ó, se eu estou fazendo uma live para a minha igreja, para atender as pessoas que não podem ir para a igreja,
Se a pandemia acabou, como eu quero que essas pessoas retornem à igreja? Se eu ainda estou oferecendo o culto na casa dele, entendeu? Não estou dizendo que é errado, pelo amor de Deus. Entendi. Vocês que estão assistindo, não estou dizendo que é errado. Tô dizendo, eu, na minha igreja, que eu pastoreio, eu não faria uma live sabendo que eu estou tirando algumas pessoas de estar... Que uma coisa foi aquele momento de necessidade, da comunhão. Né, pastor? Uhum. Voltaram diferente, muitos pregadores se afastaram, muitos pastores pararam. É como se voltasse do zero agora, né? Porque a gente não ficou em casa orando, né? Verdade. Ficou em casa assistindo Netflix, né? Vendo promiscuidade, vendo tráfico de drogas, vendo violência, se alimentando de todo tipo de lixo, enchendo nossa mente de catástrofe, de morte, de que vai parar, que não tem mais jeito, que não tem Será futuro. Será que a igreja mudou ou ela revelou quem de fato estava sendo? Não, os que são dele... permaneceram. São. Sabe o que eu aprendi na pandemia? Que Deus não fez a pandemia para o justo sofrer. Porque eu não vi o justo sofrer na pandemia. Eu vi Deus honrando o justo. Verdade. Eu particularmente, vivi experiências extraordinárias na pandemia, assim, entendeu? De comer melhor, se alimentar melhor, de trocar de imóvel, trocar de carro. Eu vi a mão de Deus dizendo assim, ó, eu estou punindo aqui a nação, mas você não tem nada a ver com isso, entendeu? É como se Deus estivesse dizendo assim, eu estou fazendo acontecer aqui, mas não se preocupa não, que o teu que eu falei que eu ia te dar todos os dias vai descer. O maná na sua casa desce, independente da situação. Então, assim, eu fiquei mais crente, né? A pandemia me deixou... Primeiro que eu não congregava com intensidade por causa da agenda. Comecei para pegar todo culto. E meu pastor me mandava para casa. Para casa, rapaz. Precisa vir aqui. Não, pastor. Não, é todo culto eu estou aqui agora. É a minha possibilidade. É o tempo que Deus está me dando para mim orar. Amém. Fizemos muita live, ficamos muito conhecidos em outros países. Fizemos muita aliança com pessoas de outros países por causa da pandemia. A pandemia, para mim, foi uma experiência, assim, que eu vi Deus de perto, assim. É como eu vi Deus alimentando Elias na caverna. Eu acho que a oração precisa voltar, né? A oração da igreja precisa voltar, a intercessão. As pessoas precisam chegar mais cedo na igreja para orar, interceder pela sua casa. Eu estava até lendo um artigo hoje, porque a gente vai pregar na igreja, está vazia. Aí o pastor fala, mas eu chamei o pregador bom, ninguém veio. O pastor tem que entender que existem batalhas espirituais, entendeu? Enquanto ele está ali sentado em casa, e os irmãos estão sentados em casa, e o pregador está ali sentado em casa, o mundo espiritual dizendo, não vá, fique em casa, fique aqui. Aí o esposo diz, fique comigo hoje aqui. Aí os filhos dizem, aconteceu isso. Aí tem uma briga. Aí tem um problema. E sem perceber, há uma batalha espiritual. Eu que faço encontro de casais, que parece que o diabo não liga para vigília. Né? Vai ter uma vigília, acho que o diabo não está nem aí. Agora fala, vai ter um encontro de casais, parece que o céu ou o inferno se leva. É incrível isso. Você faz assim, ó, vou fazer uma vigília do Pentecoste, dá 1000 pessoas. Vou fazer um encontro de casais. Escrevi 30 casais. Só vai 10. Verdade. Parece que a luta do adversário é contra a família. E também o diabo sabe o que você prega. Entendeu? O diabo sabe o que você prega. Quando o diabo sabe o que você prega, ele vai lutar para as pessoas não irem. E eu fiquei muito feliz ontem, né? Porque o ambiente espiritual no culto estava muito bom. Então, com certeza, tinha alguém intercedendo por ali, né? Intercedendo pela festa, pelo culto, pela palavra, onde assistia uma atmosfera muito boa para ministrar. Eu acho que a igreja precisa voltar aos trabalhos de oração. Né? É verdade, pastor. Falando sobre essa batalha e sobre igreja, nós estamos com tanto acesso, tão modernos, que até para orar parece que a gente é como se não precisasse mais, né? Como eu falei no início, nós estamos falando para a igreja, né? Quando geralmente eu estou falando para mim, que a gente está naquela rapidez, né? Tudo para ontem, que a gente esquece que nós precisamos estar sempre aos pés da cruz, sempre, né, pastor, de joelhos, sempre orando, porque
como o senhor falando aí sobre família, se nós, enquanto igreja, enquanto família, a gente não estiver em oração, quando vier um problema para a gente resolver é muito mais difícil, porque nós estamos desarmados, né? E o diabo, ele sabe que quando ele desestrutura uma família, ele está praticamente desestruturando uma geração vindoura. Porque a gente sabe que há muitas coisas que acontecem hoje, no tempo hoje, né, na sociedade de hoje, foram coisas que aconteceram em famílias lá atrás, que vieram, né, de famílias desestruturadas lá de trás, que trouxeram problemas para hoje, né, para o futuro. Então, por isso também nessa questão da batalha que o senhor tanto falou, né, pastor? Que não é brincadeira. Uma casa feliz, um culto feliz, né? Uma casa bem, um culto bem, né? Você, por exemplo, você sai de casa brincando com sua família, dando risada com seu filho. Como é que você vai ter um culto ruim? Não vai ter, né? Verdade. Você vem de uma briga, de um conflito, vai pro culto, como é que você vai tá bem? Aí vai levando isso para a escola, vai levando isso para o trabalho. É a base, é a base, é a base. Eu falo sempre com minha esposa que no dia que eu senti que aquilo que eu estou fazendo está atrapalhando ela, entendeu? Uhum. Nosso casamento, a vida dela espiritual, eu paro na hora. Tá certo. Eu paro na hora. Porque ela é a prioridade, né? Sim. Uma coisa interessante também que precisa voltar, né? Que a gente aprendeu muito errado, mas graças a Deus está levantando muita gente para falar disso. Cônjuge é prioridade. Sim. Entendeu? Cônjuge é prioridade. Sim. Os pais, pela ordem natural, falecem mais cedo. Os filhos voam do ninho. Verdade. Vai para outro país. Às vezes não está nem aí para você. Casam cedo, né? Você sai de casa. Cuida com tanto carinho, passa talco, vai pro médico, cuida. Aí com 18 anos vai fazer faculdade nos Estados Unidos. Fica 5 anos lá. Verdade. Às vezes nem liga pros pais. E não morre lá, não, porque tá sem você, não. É verdade. Mas esposa, não. Se o marido for preso, quem vai lá visitar na esposa? Verdade. Se o esposo ficar doente, não é a esposa que vai. Se a esposa fazer uma cirurgia, não é o esposo que tá lá. A pessoa mais importante da nossa família é o esposo. Ele é a prioridade. É verdade. Tem muita gente que esquece isso. Tem gente que coloca a mãe acima. E tem casamentos que as mães governam. Verdade. Eu moro em um condomínio. Se a minha sogra aparecer lá e interfonar para entrar, se ela não me avisar que ela veio, ela não entra na minha casa. Sim. E se a minha mãe entrar na minha casa e desrespeitar a minha esposa, ela sai. Claro. Porque a casa não é dela, a casa é de minha esposa. Assim como se eu falar lá e desrespeitar algum dos dois, eles têm direito de mandar eu sair. Mas tem mãe que entra no relacionamento, manda na casa, manda na família, e o marido e a esposa não conseguem cortar o cordão umbilical. Quando você se casa, você sai debaixo da autoridade paterna e materna e você vai viver um relacionamento os dois. Aí falta um arroz, liga para a mãe, me empresta um arroz. Aí falta o dinheiro do cartão, pai, entenda que não, vive os seus problemas. Vive junto, lutam junto. Eu e minha esposa já passou problemas no início do nosso casamento, de eu pedir uma cesta básica na igreja, de eu pegar uma cesta básica da igreja no início do nosso relacionamento. E que eu também não aceitei como hábito de vida, que isso é perigoso. Sim, isso é perigoso. Uma coisa é você receber um auxílio emergencial. Outra coisa é você ficar triste porque ele saiu. Uma coisa é você receber uma cesta básica. Outra coisa é você querer a cesta básica todo mês. Não aceite. Não aceite. Sim. Não aceite aquilo. Aquilo é um momento, é uma prova, é um tratamento de Deus, mas não é sua realidade original. Deus é dono do ouro e da prata e você é filho dele. Você precisa entender que você vai viver coisas extraordinárias. Só que eu não procurei meus pais e nem os pais dela para pedir, entendeu? Sim. E graças a Deus, assim, a gente já viveu crises, problemas que a gente resolveu entre si. É bom demais, velho. E amadurece demais a relação, né, pastor, com isso? Minha esposa segurou coisas para ela que eu fico bobo com a maturidade dela. Que ela não procurou uma amiga, ela não procurou ela segurou para ela.
E ela não passou adiante. Sim. E é bom porque você resolve e ninguém verdade, fica verdade. Porque às vezes vai dar um conselho e não era aquilo que era para ser dito. Porque o casal, ele precisa, um tá segurando a mão do outro para resolver, para até mesmo amadurecer, né? Falando agora, né, um pouco mais da sua vida, eu sei que desse decorrer, né, até hoje, eu sei que Deus já fez muitas coisas em sua vida que marcou. Então eu queria que o senhor falasse um pouco, né, dessas experiências, o que marcou sua vida nessa caminhada com Deus. O que eu acho mais lindo assim do ministério é Deus te levando em lugares assim. Eu estou me formando em psicanálise agora. Uhum. Eu estou me formando em psicanálise agora. Eu sou apaixonado por pessoas, amo o comportamento, gosto de expressão corporal, gosto de ver gente, gosto de analisar a cultura. Eu gosto de andar de ônibus cheio só para ver o povo. Eu gosto de ficar analisando eles. Olha para ele, com esse comporta, para isso, porque ele está assim. Então, assim, essa troca de cultura. Eu acho lindo. Porque Deus é maravilhoso, porque eu odeio rotina. Sim. Eu odeio rotina. Eu não assisto maratona série. Odeio série. Eu não sento. Sim. Não consigo dizer. Segunda-feira agora. Segunda-feira eu vou. Hoje de noite eu vou viajar 12 horas para Sergipe. Sim. E já estou no plano de chegar lá e ir para o terreno que eu comprei lá para limpar e ver as mudas que eu plantei lá. Então, assim, qualquer pessoa viaja 12 horas e ia querer invernar no quarto. Tem lugares que as pessoas pagam para ir, que eu sou convidado para ir, entendeu? Tipo assim, eu prego em Maceió. Olha que dificuldade. Vem aqui pregar em Maceió. Não vou pregar em Maceió, não. Você pode pregar aqui em Porto de Galinha? Eu falei, não. Olha. Esse dia você viu um convite para pregar em Maragogi. Vem aqui pregar em Maragogi. Eu falei, não quero não, é muito longe. Aí. Procura outro pregador. Porto Seguro, Morro de São Paulo, né? Deus nos leva em lugares assim. Assim também como Deus me leva em morro, eu entro em becos que as pessoas estão armadas. Talvez vocês aqui de Planalto não entendam nem essa realidade. Mas a minha realidade de Salvador é você ir para uma igreja, os caras estão de fuzil na mão, na porta da igreja, e você desce a escada, passa pelo tráfico, entra na igreja, você tem que pregar, porque os caras estão ouvindo a sua pregação. E qualquer coisa que você fale ali, que ofenda algum deles assim, você vai ter que passar por eles subindo armado para ir para casa. Então, assim, cuidado. é um choque cultural. Mas, assim, o que eu mais amo do ministério é essa sair mesmo, né? Os caras falam assim, como é que você aguenta? Como é que você aguenta? Como é que você suporta? Amar. Sabe o que era ruim? Quando eu trabalhava na indústria. Porque eu trabalhava na indústria, não gostava da indústria, não gostava do trabalho, entrava triste na empresa e saía triste. Ali você está triste, porque está fazendo o que você não gosta. Verdade. Mas quando você faz o que você ama, pode ser uma costura, pode ser fazer um bolo, pode ser fazer uma unha. Tem gente que fala assim, como é que o rapaz consegue cortar 20 cabelos por dia? Se ele ama aquilo, ele corta 30 se aparecer. Então, assim, o que eu mais acho interessante, né, no ministério, essa troca de cultura, ir em lugares, conhecer pessoas novas, fazer novas alianças, eu acho isso maravilhoso. E também a questão do que Deus faz através da sua palavra. Né? Esses dias eu estava em um lugar e a mulher falou assim, ó, você liberou uma palavra uma vez que tem mulher que faz uma comida gostosa, deveria ter um restaurante, e eu não entendi ainda. E eu comecei a vender quentinha naquela mesma semana. E hoje eu estou vendendo 150 quentinhas por dia. Então, assim, eu, através daquilo que eu ministrei, destravei aquela mulher para mudar a vida financeira dela. Então, precisava de alguém para acordar. Pare para analisar. Ela tinha o talento, mas não colocava em prática. Pare para analisar a responsabilidade que nós temos. Verdade. É por isso que eu digo ao pregador, não faça por dinheiro. Porque assim, ó, se você for tratar o ministério por dinheiro, a pessoa vai te ligar e vai dizer assim, quanto é? Aí você vai dizer, é X. Aí a pessoa fala, não posso te dar. Aí você fica em casa. Tem pregador que faz isso. Não, então eu não vou. Aí fica em casa. Olha esse ângulo que eu vou apontar. Eu não vou pregar, fico em casa. Lá na igreja tem alguém que quer se matar, que quer divorciar, que quer desistir da própria vida.
E uma palavra minha poderia mudar aquela situação. E aquela pessoa vai morrer. E eu sou responsável pela morte dela. Então, naquele grande dia, Deus vai me tratar em relação a isso. Por isso que a gente não deve fazer. Uma vez eu estava pregando no retiro, Cristiane, e enquanto eu estava pregando no retiro sobre o Salmo 23, uma jovem subia a torre do retiro, a caixa d'água, para se matar. Essa menina ia subir no caixa d'água e ia tirar a própria vida. Ia acabar o retiro. E eu estava lá pregando. Eu dizendo, você é especial, você é amada, você é filha. O pai está dizendo, não morra, eu te amo, eu tenho coisas grandes. Enquanto eu ia pregando, a menina ia descendo das escadas. E eu fiz o apelo, a menina aceitou a Jesus. Chegou lá na frente e contou que ia se matar. Se eu não prego. É verdade. É uma responsabilidade muito grande. Grande. Você não pode. Fugir daquilo que Deus tem para Outra coisa interessante do ministério. Eu recebi um convite para pregar na igreja pequenininha. E outra maior me chamou. Pela ordem natural, deveria trocar, né? Porque quem não quer tá na grande. Só que por responsabilidade de palavra eu fui. Quando chegou lá, depois do culto, um irmão me chama e me dá uma moto. 150 cilindrada. Deus mandou eu te dar essa moto. Aí me presenteou com a moto 150 cilindrada. Quer dizer que se eu troco de agenda, eu perdi uma moto. Então, assim, no reino de Deus, nada grande está na mão do homem. É verdade. Tudo grande está na mão de Deus. Verdade. Tudo que vier para fazer, faça com excelência. Você falou assim, você é uma pessoa que eu vi que é muito preparada. Mas qualquer pessoa pode ser bem preparada. Só basta querer ser bem preparada. Verdade. A questão é que a gente faz a obra do Senhor relaxadamente, entendeu? Eu acho que tudo que você for fazer... Porque assim, ó, estamos em período político. Os crentes estão na rua entregando santinho. Mas se você chamar para entregar um folheto, não vai. Vai surgir um auxílio emergencial de R$600. Mas vocês precisam estar 4 horas da manhã lá para pegar a senha. O crente vai. Aí o pastor chama para oração 8 horas da manhã, ele não aparece. Aí ele quer que Deus trate ele com excelência, se ele não trata Deus com prioridade. A mulher pecadora na casa de Simão, ela ofereceu a Deus lágrimas, que é o melhor que flui do interior, cabelo, que é aquilo que a mulher mais valoriza, e um perfume que custa o salário de um ano nos pés de Jesus. Ninguém coloca perfume nos pés. Ninguém coloca perfume nos pés. Colocar perfume nos pés significa desperdício. Mas aquela mulher está colocando nos pés de Jesus o seu melhor. Se você quer que Deus faça na sua vida o que nunca fez na vida de ninguém, comece a fazer por ele o que ele nunca... Comece a fazer por ele o que nunca ninguém fez. Quando eu prego desta forma, eu estou dizendo a Deus que ele merece tudo aquilo. Amém. E ainda é pouco. Verdade, entendeu? Pastor. Porque eu posso desligar mais o meu celular, posso desligar mais o meu Instagram, posso desligar mais o Netflix e me dedicar mais a ele. Verdade. Porque se você achou profundo o que eu preguei ontem, se eu me dedicasse mais, ia ficar mais profundo. Então eu não posso estagnar, eu tenho que cada dia procurar ser melhor. Não para querer ser melhor, mas porque Deus merece o nosso melhor. Porque para o patrão a gente dá o melhor, para a esposa a gente dá o melhor, né? Para a vida a gente dá o melhor, por que não para Deus? Eu decidi, assim, viver intensamente, assim, para Deus, assim. Eu decidi fazer tudo na minha vida que eu faço é pensando nele. Estou fazendo psicanálise para ele. Porque eu vou tratar pessoas e melhorar minha palestra. Estou estudando finanças para ele, para pregar para os crentes. Tudo na minha vida hoje é relacionado ao Evangelho. Até o que eu vendo hoje, eu vendo nos cultos. Meus produtos, camisa, perfume, material infantil, Bíblia, tudo que eu vendo é no culto. Até isso é para lá. Porque eu posso abrir uma loja, me dedicar a ela e parar de fazer o que eu estou fazendo. Mas eu prefiro fazer o que eu estou fazendo e potencializar isso no reino de Deus. Entendi. Me conte, Skin, uma coisa que marcou sua vida, né? Algo que o senhor viveu, alguma experiência que marcou sua vida. Houve isso? Ou como o senhor veio de lá para cá e nunca... não que o senhor nunca tenha tido uma experiência, mas toda a sua vida nesse ritmo,
Ou houve algum dia que, não, isso aqui mudou? Ó, a maior experiência que eu tenho no ministério, ela está relacionada a pessoas, né? Hum, Porque a gente, quando começa nossa trajetória com Deus, a hum, gente quer estar seguido, quer estar com muita gente. uhum. E Deus vai te mostrar que tem gente demais, entendeu? Quando o Gideão ele escolheu 32 mil pessoas, Deus falou que tem muita gente. Verdade. Aí ele tirou, ele falou, mande os covardes, os Uhum. falsos sair. Aí depois Deus disse, mande os que não vigiam sair. Verdade. Então hoje, a maior experiência que eu tenho assim de vida são as pessoas que Deus retirou da minha vida e que precisavam retirar. Sim. Deus me ensinou no meu ministério que Ele é a possibilidade. Amém. E a gente fica buscando possibilidade em outras Verdade, pessoas, mas verdade. Deus é a possibilidade. Dentro do nosso cérebro tem algo chamado, acho que eu falei isso ontem, né? Sistema ativador reticular. O sistema ativador reticular é responsável por aquilo que você pensa. Uhum. Se você absorver tudo, você desmaia. Seu cérebro não pode absorver tudo. Uhum. Como ele trabalha para não desmaiar? Ele pega o que você pensa e deseja e filtra. E o que você desconsidera, ele rejeita. É como se ele guardasse para sua mente o que você deseja. Sim. Quando a pessoa é negativa, ela atrai negatividade. Quando a Uhum. pessoa é positiva, ela atrai positividade. Porque tudo aquilo que você pensa é aquilo que você atrai. Quando o diabo tocou nas coisas de Jó, fazenda, dinheiro e filhos, Jó disse, aquilo que eu tanto temia me sucedeu. Então o desastre já acontecia dentro da mente dele. Existe desastre que acontece dentro da nossa mente. Verdade. Entendeu? Porque a gente fica atraindo aquilo. Aquilo que você pensa é aquilo que você atrai para a sua vida. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente atrai. Então a gente tem que trazer à memória aquilo que nos traz Sim. esperança, né? Sempre atraindo coisas boas, Amém. sempre pensando coisas boas e acreditando que coisas melhores vão acontecer. E voltando ao assunto de pessoas, Deus vai tirar muita gente assim, da nossa vida e te mostrar que é desnecessário muita gente. Sim. Né? Verdade. A casa deixa de ser mais povoada, as mesas são poucas, os relacionamentos são poucos. Hoje eu sou uma pessoa muito sozinha, Uhum. parece um paradoxo. Pessoa que prega para a multidão todos os dias está sozinho, mas é Deus te mostrando que é Ele e você. Sim. Então, assim, a experiência maior que eu tenho com Deus hoje é não tenha dependência emocional de pessoas. Amém. Não fica preocupado que pessoas te amem, te aceite, Sim. goste de você. Deixa Deus ser o agenciador Aleluia. da sua vida, do seu ministério. E a gente fica preocupada. Verdade. Preciso conhecer o prefeito. Verdade. Preciso conhecer. Rapaz, olha como Deus trabalha. Tinha um homem poderoso lá em Sergipe que eu queria conhecer. Não é poderoso questão financeira, é de um influente, Sim. que eu admiro. E aí eu pedi 3 pessoas que buscassem esse acesso. Uhum. E eles me negaram. De repente o telefone de minha esposa toca. Quem é? Ele ligando para minha esposa pedindo os serviços dela. Sim. Então ele vira o paciente de minha esposa. Sim. Então, o cara que eu queria conhecer agora vai ser paciente Uhum. de minha esposa. Então, para me conhecer ele vai ser que minha esposa Verdade. vai falar e vai Verdade. unir. Então, precisou eu pedir as 3 pessoas? Verdade. Não precisou. A gente tem que parar. A gente tem que parar de achar que tudo que acontece no ministério depende de homens e começar a acreditar em Deus, que Deus é que vai fazer a nossa dependência precisa acontecer. ser nele, né, pastor? Verdade. Ô, pastor, e o papo tá muito bom, Então, horário. né, mas tem horário. Para encerrarmos, eu queria que o senhor deixasse uma palavra, né, aquilo que o Espírito Santo tocou em seu coração, porque eu sei que um pastor sempre tem ali a sua espada afiada. O que o senhor deixaria para o nosso ouvinte, para quem está assistindo esse podcast? Deixo para a meditação de todos Isaías 64, versículo 4, que diz: desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem desceu ao coração um Deus semelhante ao nosso, que trabalha por todo aquele que nele espera. Você nunca vai ver na sua cidade, aonde esse vídeo estiver alcançando, você nunca vai ver na sua cidade o grande trabalhar pelo pequeno. Você não vai ver o rico trabalhar pelo pobre.
Você não vai ver quem tem muita estrutura trabalhando para aquele que não tem estrutura alguma. Não é comum. O comum é o pequeno trabalha para o grande, o pobre trabalha para o rico. Quem não tem trabalha para aquele que tem. Mas Deus é tão humilde que Ele está dizendo, eu quero trabalhar pela sua vida. Aleluia. É o grande interessado em prestar o seu serviço Amém. para o pequeno. Glória É o oleiro olhando para o barro. É o médico trabalhando para o paciente. É o rico trabalhando para o pobre. É o Senhor trabalhando para o servo. É o oleiro prestando serviços ao barro. Eu acho isso lindo de Deus. Deus é humilde o suficiente para dizer que Ele trabalha pela sua vida, Ele trabalha pela sua casa, Ele trabalha pela sua família. E todo trabalhador, para ingressar no mercado de trabalho, ele precisa ter um currículo, que é o nome, endereço e qualificação. Nome Deus tem, que Ele está acima de todos os nomes. Aleluia. Ele é o Jireh que provê, chamar que perto está, Aleluia. Tisiqueno que trava a sua justiça, o Sabaote, o Deus da sua guerra. Todo trabalhador tem um endereço, e o endereço dele é o céu. Ele está preparando mansões celestiais. Tem gente matando, roubando por um pouquinho de ouro. Você vai pisar no ouro lá. Mansões celestiais. O que o olho nunca viu, mais bonito que Dubai. O que o ouvido não ouviu, a música mais linda. E a emoção mais profunda é aquilo que Deus está preparando para a sua vida. Então ele tem endereço. E qualificação. Não há nada que ele não possa fazer. Não há enfermidade que ele não possa curar. Não há pessoas que ele não possa recuperar. Não há crise que ele não possa solucionar. Não há porta que ele não possa abrir. Não há demônio que ele não possa repreender. Não há tempestade que ele não possa acalmar. Não há nada que Deus não possa fazer. Deus pode tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e deixa Deus fazer. Amém. Cristiane, Deus abençoe. Viu? Amém. Pessoal, muito obrigada por ter estado conosco até aqui, por ter chegado esse vídeo, né? De você ter ficado até o final dessa entrevista. E vai lá antes que termine, se inscreva, comente, compartilhe, encaminhe, porque eu tenho certeza que muitos serão abençoados. Pastor, eu queria lhe pedir para fazer uma oração para a gente encerrar. Amém. Amém. Soberano eterno Deus, queremos agradecer por este momento. Isso aqui é um culto, Pai. A tua palavra diz, onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor se faz presente. Aleluia. Aqui é um culto, Pai. Aleluia. Aqui é um lugar que o Senhor está. A tua presença é real nesse lugar. Ministramos sobre todos aqueles que nos assistem, de ordem espiritual, de ordem financeira, de ordem psicológica, de ordem física, de ordem sentimental. Que o Senhor o abençoe em tudo. Toma a vida deles nas suas mãos, repreende todo o mal, cobre a casa dele com teu sangue, livra de todo perigo, livra de todo mal, para que nenhum mal suceda sobre ele, nem praga alguma alcance e atenda. Pai, profetizamos sobre a família, que haja renovo, restauração, mudança de vida, metanoia, mudança de mente, que eles se coloquem no lugar do filho, entenda que o Senhor é Pai, e o Pai é bom, e o Pai é perfeito. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, deixa ele fazer o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E todos dizem amém. Amém, meus queridos. Fique com Deus. Até o próximo podcast, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço.